Vou trazer já a Fernanda Manhota para nos ajudar nessa análise. Muito boa tarde, bem-vinda, Manhota. É porque, enfim, há toda essa expectativa em torno do debate dos candidatos a vice e a chapa Kamala Harris-Tim Walz ganhou 2 reforços de peso, ou pelo menos não surpreendentes, mas de peso. O jornal The New York Times, super tradicional, declarando ali o apoio, dizendo que ela é a única escolha patriótica para a presidência, para a Casa Branca, e também a revista New Yorker, na edição impressa, que vai sair no dia 7, na segunda da semana que vem, mas já disponível online, também dizendo que Kamala Harris é a escolha possível para os Estados Unidos neste momento. Fernanda Manhota, muito boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Yuri, você tem razão, né? Uma série de endossos que corroboram um certo padrão histórico, já eram esperados, né? Tem sido mais ou menos algo comum nas últimas eleições dos Estados Unidos. Boa parte da mídia, dos formadores de opinião, sobretudo desses veículos em particular que você citou, eles são, em geral, apoiadores de uma linha mais democrata, foram, enfim, muito enfáticos na época da eleição Hillary-Trump, depois também durante a competição Biden-Trump e agora nesse contexto de 2024. Em alguns casos com mais entusiasmo, em outros casos com menos entusiasmo, mas ainda assim sinalizando de maneira consistente na direção anti-Trump, eu diria, né? Então não surpreende exatamente nesse sentido, mas não deixa de ser importante como um passo simbólico, né, que cria momentum para que a campanha Harris-Walz possa explorar e, enfim, calibrar a sua estratégia nessa reta final. Do ponto de vista das pesquisas, né, pensando aí em estados pêndulo, naquilo que vai definir a eleição, a gente ainda tem um cenário de meio de campo bastante embaralhado, né, conversando com analistas de risco político, analisando pesquisas eleitorais de diferentes fontes. Hoje daria para falar, se fosse assim dizer de maneira muito didática, que em geral as pessoas tratam da possibilidade como sendo 60% de chance para Trump, 40 para Harris, 55 a 45, quer dizer, tá todo mundo embolado nesse meio de campo, quase que num meio a meio. Isso porque os estados decisórios, aqueles onde de fato a eleição vai acabar se definindo, são os estados em que eles estão empenhados nessa reta final da campanha. Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, estados em que ainda há uma dificuldade de clareza nesse sentido. Parece que, assim como nos anos anteriores, Yuri e Débora, o que vai de fato definir a eleição de verdade vai ser o comparecimento. A gente já falou disso aqui outras vezes e muitas das experiências de pesquisas eleitorais do passado, quando a gente analisa por que muitas vezes a pesquisa erra nos Estados Unidos, né? Ou por que não revela tão cravado como no caso do Brasil, por exemplo, o resultado final. Isso tem a ver com a história do comparecimento, de que o voto não é obrigatório, de que muitas vezes o eleitor na última hora se desengaja, se desmotiva, não aparece para votar. Em geral, a gente sabe que esses números costumam ser mais favoráveis aos republicanos do que aos democratas, ou seja, o eleitor republicano costuma ser mais fiel, mais leal e tende a faltar menos no dia da eleição, sobretudo o eleitor trumpista e mais velho. Nesse sentido, os democratas têm o seu desafio, mas para não dizer que não falei das flores para os democratas, a gente não pode esquecer que na última eleição, já quando o assunto do aborto estava na cédula, né, na eleição de meio de mandato, isso foi um fator motivador que agregou comparecimento do lado democrata, ou seja, os democratas, entendendo que existem temas sensíveis aos seus interesses, podem ter um coeficiente de participação maior do que o esperado. Então, nesse momento, ainda não temos como dizer quem vai ganhar as eleições. Há uma tendência aparentemente mais favorável ainda ao Trump, mas a campanha da Harris vem muito forte com esses endossos que você disse e, claro, com a possibilidade de que esse eleitor motivado na última hora de fato faça diferença. Yuri, Débora.